noite e comece a profetizar que Deus tem tempos melhores para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, em nome de Jesus. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Isso. Não há outro igual a ti. Não há outro Deus. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Sobre a nossa cidade. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Levante suas mãos agora. Comece a profetizar tempos melhores na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, no seu ministério, na vida dos seus filhos, na sua cidade, na sua igreja. Que venha tempos melhores, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Não se ouviu falar desse Deus. Não há outro igual a Sim, Senhor. Sim, Jesus. És o nosso Senhor. Oh, profetiza em nome do Senhor Jesus. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Sobre a sua família. Tempos melhores estão por vir. Sim, Senhor. Obras maiores se Sim, Espírito Santo. neste lugar. Em nome de Jesus. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão neste lugar.
maiores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Profetiza a última vez. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Sim, Senhor. Obra do Senhor sobre a nossa casa. Obra do Senhor sobre a nossa cidade. Oh, Espírito Santo, enche esse lugar, Senhor. Sobre os nossos filhos. Que a tua obra se cumpra, Senhor. Que o teu querer se cumpra sobre nós. Que a obra do Senhor seja perfeita sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre todos que estão enfermos. Tempos melhores. Tempos de saúde. Tempo de livramento. Sobre a Maria Lídia. Tempo de livramento. Tempo do Senhor. Tempo de consolo para os que choram. Por aqueles que estão enlutados. Tempo de cura e de libertação. Tempo dos filhos voltarem à casa do Senhor. Aqueles que estão se afastando. Tempo de voltar ao Senhor. Nós profetizamos no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Pratos de júbilo ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do pastor Misael. Senhor Deus e Pai, nós cantamos louvores ao Teu nome. Nós entregamos nossas ofertas ao Senhor. Recebemos da Tua presença, do Teu poder, da Tua manifestação em nosso meio, Senhor amado. E agora abrimos nossos corações para ouvir a Tua voz, a Tua palavra sendo ministrada aos nossos corações. Que ela venha com poder, com autoridade, com unção, ó Deus amado, usando a vida do pastor Misael como instrumento da Tua glória aqui nesta noite, Senhor. Oh Deus, abra nossas mentes, nossos corações para compreendermos a Tua palavra nesta noite, nos curando, nos transformando, nos moldando, nos levando a um nível maior de relacionamento e de intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queremos cumprimentar essa amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem tem paz de Jesus, diga amém. Aleluia. O pessoal está cheio de paz, isso é maravilhoso. Eu queria estar aqui com o pastor Eliel, Marli, pastor Valnei, tanta gente bonita, conhecida e amada, pastor Zé Augusto, sua esposa, conhecemos há muitos anos. E estive em Araraquara, me lembro que algumas vezes, não sei se é alguém aqui do tempo, pastor Ari Soares da Rocha, estive aqui, eu era criança, né? Meu pai veio aqui algumas vezes, ela estava sempre aqui pregando, eu vim algumas vezes aqui, depois como jovem, eu vim em outros momentos, uns 30 anos atrás, e estamos de volta aqui hoje, graças a Deus, amém? Bem diferente, um ambiente diferente, muitos rostos diferentes, mas a alegria é a mesma. O Espírito é o mesmo. Amém? Aleluia. Trazemos a saudação da Igreja Avivamento Bíblico em São Caetano do Sul. Também de toda a diretoria geral de missões, que desde já agradece as ofertas missionárias. Nós também queremos, em nome dos missionários, né, que nós representamos, agradecer as ofertas missionárias, as intercessões, as orações, clamor, o jejum,
e todo o esforço e todo o empenho missionário desta igreja que tem visão missionária. Aleluia. Hoje é culto de missões. Culto de missões é um culto diferente, né? Um culto que a gente procura olhar para fora da janela, né? O que tem do lado de lá, né? Quem sabe que tem do lado da rua, do outro lado da cidade, depois desse estado, quem sabe depois do oceano, depois desses mares, o que tem do lado de lá, né? Depois desse continente, o outro continente. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Amém? Todas as nações. A visão de Deus é mundial. Ele vê todas as nações. Deus amou Araraquara de tal maneira que deu Jesus, mas também amou o Japão, amém? A China, a Coreia, a Austrália, o Alasca, todas as nações. Graças a Deus, aleluia. Eu queria, antes de passar uma palavra, fazer uma leitura bíblica para a nossa meditação, dar um breve relato para os irmãos que têm ofertado para missões. E a sua oferta tem chegado muito longe, graças a Deus. Por exemplo, recebemos um relatório da Índia essa semana, uma estatística de 2010, e temos 55 igrejas em 7 estados. Eu não me lembro agora, acho que são 5 ou 6 orfanatos. Só no ano passado foram 800 batismos. Amém? Para batizar um indiano, meus irmãos, é um custo muito elevado de esforço, de empenho missionário e de renúncia deles mesmos. Pra vocês terem uma ideia, nós que estamos num país cristão, pregamos o evangelho e as pessoas têm dificuldade de aceitar Jesus, ou pelo menos a mensagem como nós passamos. Imaginaram um povo que não tem Jesus como Senhor, não tem Jesus como Deus. Quando você fala Jesus para eles, eles falam: bom, isso deve ser muito bom. Vamos colocar aqui na nossa parede. Eles colocam nas casas, sempre tem uma parede assim, cheia de fotos de deuses. Eles colocam Jesus lá também. Mais um, extremamente politeísta. E quando você começa a falar que Jesus é o único, alguns ficam muito bravos. Falam: se Jesus é do jeito que está falando, não é bom. Porque ele está rejeitando os outros deuses. Não pode rejeitar os outros deuses. Jesus é bom, tem que aceitar todos os deuses e ser mais um entre os deuses. Essa é a mente deles. Mas quando eles são transformados, quando a luz do Evangelho, a luz de Deus brilha na sua mente, eles descobrem que Jesus é o único, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é só essa questão, a dificuldade religiosa, a dificuldade política. Há leis anticonversão na Índia. Por exemplo, alguns estados aplicam essa lei mais severamente, outros abrandam um pouquinho, mas na maioria dos estados da Índia, se você converte um hindu ao cristianismo, e você for denunciado, você pode pegar 2 anos de cadeia, só de converter um hindu. Imagina você converter 10 hindus. Mas nós batizamos 800 no ano passado, amém? E os nossos missionários não foram presos porque Deus tem guardado. Mas eles estão sabendo do risco que correm, e corre o risco com muita alegria. A multa é muito alta também, acho que é $20 mil. Para eles é muito pesado, para escapar da cadeia. Eu perguntei para um pastor, e outra coisa, a população fica revoltada com tudo isso e pode linchar. De vez em quando a população ataca as igrejas, queimam. Não é a polícia que faz isso, não é o exército, é o povo mesmo. Quando vocês veem alguns vídeos da Índia de perseguição religiosa, no caso da Índia, é o povo fazendo isso. E perguntamos a um dos nossos obreiros lá: você não tem medo de morrer? Você está tão exposto? Ele falou: mas todos nós vamos morrer um dia, então eu quero morrer salvando o meu povo. Amém? E está assim, e tem toda a ousadia que nós aqui ficamos tímidos perto deles. Estou falando da Índia. Acabamos de mandar um missionário para a China, no interior da China. E ele vai ser, numa função estratégica, no lugar onde é proibido um chinês ter Bíblia. Há do chinês que descobriu que tem uma Bíblia na casa dele. Assim, porque ele é cristão e ele pode ser torturado, preso, às vezes desaparece. E esse nosso missionário, ele está na China, no interior da China, e ele representa uma organização
E através dele serão distribuídas 2.000 Bíblias por mês. Porque ele tem contato com alguns líderes e ele é o canal de distribuição. Olha o risco que ele corre. Se uma Bíblia pode levar alguém à prisão, ele vai distribuir 2.000 por mês. Mas ele é do avivamento bíblico e cheio do Espírito Santo, não está preocupado se vai ser preso ou não. Ele quer levar a palavra de Deus, amém? Essa oferta tem feito isso. Nossas igrejas em Moçambique, em Angola. Temos obreiros em Guiné-Bissau, que vocês conhecem, a Ruth, a Elvina. Temos obreiros missionários na América do Sul, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai. Acabo de chegar da Europa. Estava na Itália, o pastor Leal estava na França. Cheguei também a semana passada, tivemos 2 semanas visitando Portugal, Itália e Suíça. Nossa igreja na Itália é recém-formada, mas o pastor Miquel já está pregando em português. Um ano, chegou lá, há menos de um ano, aprendeu a língua, está falando já assim, muito bem, consegue pregar. Os cultos são em italiano, então estão atraindo italianos para a nossa igreja. Canto italiano, prega italiano. É um grupinho legal lá, viu? Vale a pena ficar com eles um tempo. Alguns são brasileiros, mas que moram lá há muito tempo, falam bem italiano, são alguns casados com italianos. E nós temos certeza que nossa igreja vai fazer diferença na Itália. Já está fazendo diferença na Itália, amém? Nossa igreja na Suíça também, a maioria de brasileiros, mas há vários estrangeiros. Está lá em Bienne, um pouquinho próximo de Zurique, a uns 100 quilômetros. A cidade fala 2 línguas, fala francês e fala alemão. Então sai na rua, sempre você convive com 2 línguas simultaneamente. E na nossa igreja os cultos serão em francês, que a maioria ali pende mais para o francês, mas tem que saber o alemão também. E nossa igreja em Portugal, em Barreiro, que é do lado de Lisboa, está muito bem. Ela tem 120 membros mais ou menos, e 90% são portugueses. Significa que a nossa igreja está alcançando realmente o europeu, amém? Há muitas igrejas de brasileiros na Europa alcançando só brasileiros, mas a nossa igreja alcança os europeus. Tenho certeza que quando ela chegar na França, e vai chegar logo, vai alcançar franceses, amém? Amém? Quem ama os franceses aqui, diga amém. Nós amamos os que estão dentro da nossa casa, não é verdade? Mas quando você fala, quem ama o francês? Quem ama aquele japonês que perdeu tudo no tsunami? Quem ama aquela muçulmana da burca, que estava para ser presa? Tomara que prenda mesmo, né? Nós estivemos na Itália esses dias, e uma casa que nós fomos visitar, família da esposa do pastor Zé Carlos dos Santos, da Cleide, que ela é italiana, de Nápoles. Fomos lá visitar ela, fazia anos que não via as famílias dela, muitos familiares, bem católicos, pessoal bem antigo na cidade, bem tradicional. E uma das primas dela é casada com um muçulmano. E ela viveu um tempo na Inglaterra, onde casou com ele, e foi para a Síria. E ela fugiu da Síria, olha só. Deixou os 4 filhos lá quando veio embora, não suportou a opressão do islamismo, porque era católica e não conseguiu se converter. A mente dela não mudou para o islamismo. Então você vê aí a força e o confronto de costumes, de ideias. Mas o Evangelho de Deus, quando vem como luz, ele clareia todas as coisas. Aleluia. Que brilhe a luz de Deus nesse mundo de trevas. Amém, irmãos? Aleluia. Esse ano eu estive em Cuba também. Uma grande porta aberta em Cuba. Orem por Cuba. Aleluia. Há uma abertura muito grande em Cuba. Acho que esse fim de semana também está havendo uma convenção, acho que do partido. O Raul Castro está implantando umas novas mudanças. Já houve aberturas. A igreja já está podendo se reunir nas casas livremente. Amém, queridos? Você não falou amém forte porque você não sabe o que aconteceu em Cuba. Alguns tempos atrás, não muito tempo atrás, alguns poucos anos atrás, os pastores eram presos. Ter Bíblia era proibido. A religião, aliás, o Estado colocou o ateísmo como algo oficial e qualquer coisa fora isso seria ilegal. E havia até campos de concentração e pastores enviados para lá juntamente com prisioneiros políticos, outro tipo de prisioneiros. Pastores sofreram, morreram, perderam a vida. E Deus, pela sua graça e misericórdia, está abrindo as portas em Cuba. É um tempo de abertura em Cuba. E a grande possibilidade de nós plantarmos nossa igreja ali, as portas estão abertas. Se algum irmão tem chamado para Cuba,
vai preparando o passaporte, porque chegou a hora. Amém? Aleluia. Nós estamos em 14 países e também aqui no Brasil a nossa igreja tem crescido para todos os lados. A área de missões, por exemplo, tem ido em lugares onde a igreja tem uma dificuldade, mais difícil acesso. Lugares como Tocantins, parte do estado do Maranhão, sul do Pará, norte do Mato Grosso, e no Amazonas, o projeto Viva Amazônia. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com o projeto Viva Amazônia, já plantando várias igrejas, e a mais recente, a Cidade de Tefé. Estamos construindo um seminário, um centro de treinamento em São Paulo de Olivença. Alguém já falou de São Paulo de Olivença? Levanta a mão. Você chega em Manaus, pega um barco e anda 7 dias e você chega lá. Vai comendo peixe, leva uma rede para deitar, com bastante piranha no caminho, e você chega em São Paulo de Olivença, perto da Colômbia, lá no Alto Solimões. E a nossa igreja está num lugar que não tem igreja nenhuma. E lá nós temos uma igreja poderosa e já construindo um centro de treinamento. Você pode dar glória a Deus por isso? Estamos na Amazônia, entrando por todo lado ali, viu? O projeto Viva Amazônia está crescendo, já temos 2 barcos. Estamos com esse primeiro centro de treinamento e estamos plantando igrejas ali na população ribeirinhas, as populações ribeirinhas, e alcançando aquele povo para a glória de Deus. Isso é missões. Isso é só um breve relatório da sua oferta, da sua oração. E se você quiser fazer uma breve viagem missionária, é só se inscrever, mandar um e-mail para contato@vivamissões.com.br, e você pode escolher o lugar que você quiser ir, que nós encaminhamos você. Você quer passar uma semana no Amazonas, passar as férias no Amazonas, ou no Nordeste, ou no Brasil Central, ou no Chile. Quiser ir em julho para o Chile, é muito bonito. A nossa igreja está pertinho da Cordilheira dos Andes, em Santiago, é tudo bonitinho, branquinho de neve. Leve roupas boas, né? Roupas para o frio, mas é pertinho daqui lá. Você pode ir de ônibus, são só 2 dias, né? Ou você pode ir de avião, que são apenas 3 horas. Então, o Chile está aqui do lado. Temos igreja no Uruguai. Estamos compramos um terreno grande, uma propriedade em Rivera, que é uma cidade dentro do Uruguai, mas é fronteira com o Brasil. Estamos já criando ali um centro de treinamento para atender todo aqui esses países aqui do Cone Sul, Chile e Uruguai, Argentina. E então a obra de Deus está crescendo através da sua oferta, da sua oração, da sua participação, do seu apoio, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém? E quando chegar no céu, você vai ter muitas surpresas maravilhosas. Muita gente vai te abraçar, te beijar, te agradecer pelas lágrimas derramadas, por ofertas de missões, pela intercessão e, enfim, pela sua participação. Falei de férias. Os jovens que querem dar férias, pode dar suas férias. Quiser para a Índia, ou para Angola, ou para Moçambique, ou para Guiné-Bissau. Hoje é tão fácil, você paga isso, né? O cartão de crédito aí paga em 6 vezes sem juros, dependendo da passagem, paga em 10 vezes sem juros. Nós fizemos, o ano retrasado, uma caravana de jovens da nossa igreja, fomos em 23 para a Índia, né? 23, foi uma benção, né? E lá, o pessoal, ficamos 3 semanas nessa viagem. Eles juntaram o dinheiro durante o ano inteiro, cada um teve que juntar $3.000. Fizemos bazares, teve tudo que eles saíram vendendo coisas e juntando dinheiro, fazendo poupança, mas Deus honrou. Até jovem desempregado conseguiu levantar o dinheiro e foi, porque Deus honra. Amém? Então, se você cair, Deus vai te levar. Amém? Se você quiser ir, se você tem isso no coração, Deus vai levar você até os confins da terra, porque este é o plano dele, essa é a sua perfeita vontade para a sua igreja. Amém, queridos? Aleluia. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, ter me acompanhado em todas essas andanças. Somos uma família missionária. Meu filho também tem um filho de 31 anos que casou recentemente, menos de 1 ano atrás, mas sempre, quando pode, viaja conosco. Esteve na China, esteve 2 vezes na Índia, esteve na Europa, esteve na África, e também faz parte da família missionária. E temos assim caminhado e investido a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro na obra de Deus. Aleluia. Mas essa noite é uma noite muito especial para você. A pessoa que Deus usa é uma pessoa que tem umas características específicas.
Quem quer ser a pessoa que Deus usa aqui? Diga amém. Deus já está te usando, não está? Quem está sendo usado por Deus, diga amém. Quer ser mais usado ainda? Deus quer usar você. Por que Deus vai te usar? Porque Deus só tem você aqui na terra como representante. Você é o instrumento de Deus, você é o canal de Deus, você é representante de Deus, você é embaixador de Cristo. Você é a pessoa que Deus conta. Se você falhar, se nós falharmos, se a igreja falhar, a obra de Deus falha. Se nós pararmos, a obra de Deus para. Se nós não fizermos nada, irmãos, a obra de Deus fica sem ação. E as vidas vão morrendo e vão para o inferno. E Deus quer usar você poderosamente, amém? A pessoa que Deus usa, ela tem algumas características que eu quero mostrar para você aqui, só relembrando, você deve conhecer bem isso, mas nós podemos fazer uma recapitulação. Em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. É uma história interessante, porque diz que a obra de Deus não pode parar. E esse jovem chamado Filipe, que era um dos diáconos, também era evangelista, e ele saiu pregando o evangelho, e pregando, por causa de uma grande perseguição em Jerusalém, ele foi parar em Samaria. E Samaria, no capítulo 8, na primeira parte, diz que ele chegou ali e Deus usava tanto que ele fazia os milagres, sinais e prodígios. Nós precisamos de um evangelho de sinais. Jesus diz assim: os sinais seguirão os que crerem. Amém? Os que crerem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você crê nisso? Diga amém. Os que crerem expulsarão demônios. Você crê nisso? Diga amém. Os que crerem vão poder ressuscitar os mortos em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Os que crerem vão fazer milagres, porque os sinais seguirão quem? Os que crerem. Quantos que creem aqui, diga amém? Os sinais seguem você. Os sinais seguem aqueles que creem. Sabe que Deus não tem feito muitos milagres nos nossos dias? Não é porque o poder de Deus tenha se esgotado. É que nós estamos criando tantos métodos para evangelizar. Estamos buscando recursos e técnicas. Estamos esquecendo que aquele que nos enviou, nos deu poder e garantiu que estaria conosco e cooperando conosco, manifestando sinais para confirmar a palavra. Tenta explicar para o muçulmano ou para aquela muçulmana a sua fé. Será que ela vai aceitar? Ah, que bom, Jesus então é aquele que nasceu de Maria, era virgem, e depois ele foi crucificado. O que mais? Fala para mim aí. Então morreu por mim e pronto, já entende? Será que é assim? É muito difícil. Mas faz um sinal. Fala para ela: você tem algum filho doente? Você tem algum problema aí? E se você tiver uma palavra de conhecimento, vai ser mais forte ainda. Fala: olha, Deus está mostrando que você tem problema na vesícula. Deus está mostrando que você tem um problema na perna. Deus está mostrando que você tem, se você está separando seu marido, você não suporta mais ele. E essa burca que você está usando, e essas orações que você faz não estão ajudando, não é verdade? Mas o nome de Jesus vai mudar a sua vida. O evangelho tem que ser um evangelho de sinais. Os sinais seguirão os que crerem. Aleluia. Não que a Bíblia dependa só de sinais, mas o incrédulo precisa de sinais para crer. Um dia alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, vai orar pela minha filha. Jesus falou assim: mas espera aí. O primeiro que você precisa ver sinais. Falou: eu já vi bastante e já creio. Então vamos lá. Jesus sabia que as pessoas precisavam ver sinais para crerem. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, faça sinais em nome de Jesus. Use essa estratégia simples de orar pelos enfermos. Eu estava trabalhando, me lembro que um rapaz trabalhava numa pequena empresa que eu tinha, um rapaz prestando serviço, ele era espírita e muito confuso, e também envolvido com cabala e outras coisas que eu nem sabia o que era direito. Depois ele foi me explicar, e ele todo religioso, todo místico. E um dia ele estava com muita dor no peito, e eu falei assim para ele: ô Beto, eu posso fazer uma oração em nome de Jesus por você? No meio do trabalho, uma oração de acho que 10 segundos. Eu falei assim: seja curado em nome de Jesus. Aí tirei as costas, continuei trabalhando. Um pouco ele voltou: a sua oraçãozinha funcionou, hein? Saiu a dor do peito. Amém? Isso não é oraçãozinha, irmãos, esse é sinal de Deus, amém?
Ele tinha um outro problema para resolver e não conseguia resolver. Eu falei, Roberto, posso orar por você? E eu orei por ele, e naquele mesmo dia Deus resolveu um problema, que ele tinha que fazer uma viagem, não tinha dinheiro, não tinha como ir. Deus preparou para ele de avião de graça. E ele começou a ver, sabe o que, irmãos? Sinais. Você vai discutir religião com a pessoa, não adianta. Mostre sinais. Quando Filipe chegou em Samaria, a Bíblia diz então, eu acho que é bom, importante, eu ia ler do versículo 26, mas eu comecei a falar disso, agora eu tenho que colocar uma base bíblica para você. No capítulo 8, versículo 5, descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam o que? O que está escrito na sua Bíblia aí? As multidões prestavam atenção porque ouviam Filipe e viam os... Está escrito o que na sua Bíblia? Sabe como as pessoas vão prestar atenção em você? Quando eles puderem ouvir a palavra e ver sinais. Você fala para a pessoa que está pregando o evangelho, você tem problema para dormir? Olha, eu vou fazer uma oração, hoje você vai dormir bem. E no outro dia ele te encontra, olha, não precisa tomar remédio para dormir. Você fala assim, esse é o poder de Deus na sua vida. Amém? Você está com problema financeiro? Eu vou orar e Deus vai mudar isso aqui. É só para você ver o sinal. E Deus muda. Deus tem interesse em fazer sinais, operar sinais através da nossa oração. Deus está mais interessado em curar pessoas lá fora, no seu trabalho, do que aqui dentro na igreja. Eu acho. Na minha opinião. Sabe por quê? Porque aqui dentro não precisa de sinal. Só precisa de sinal aqueles que estão aqui dentro que não creem. Esse sim. Mas como você já crê, não precisa de sinais. A cura na nossa vida, né, não é sinal. A cura na nossa vida é por causa de uma aliança que nós temos com Deus. E ela é decorrente da obediência ao Senhor. E se há muitos fracos e doentes, é porque não discernem o corpo de Cristo, ou porque desobedecem, estão em disciplina. Então não precisa de sinais. Preciso é andar direito na presença de Deus para ter uma vida de saúde. Mas lá fora, precisam de sinais. Foi o que aconteceu em Samaria. As multidões atendiam, sabe por quê? Viam sinais. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha o versículo 8. Vê se você gosta desse versículo aqui. Vê se é interessante esse versículo. O que você acha do versículo 8? Atos 8, 8. Você acha legal esse versículo? O que acontecia naquela cidade? Havia grande alegria. Já pensou? Você, eu, opção de você de Araraquara, vocês de Araraquara, sair pelas ruas fazendo sinais, nos trabalhos, lá no seu trabalho, na sua escola, no ponto do ônibus, se você estiver, sabe o que vai acontecer? Uma grande alegria na cidade. A cidade triste vai ficar alegre, porque vai ver o poder de Deus, amém? Você pode dizer amém? Quem quer Araraquara com muita alegria, diga amém. O que é preciso então? Os sinais, amém? Sinais de Deus, milagre, milagre alegra. A sua mãe vê um filho paralítico andando, a pessoa aquele filho com bronquite curado, com asma curado, aquela pessoa com problema da coluna, a coluna endireitando, vai trazer uma grande alegria na sua cidade. Glória a Deus. E assim Filipe estava fazendo a obra de Deus e foi maravilhoso, ele estava ali, era o poder de Deus, multidões estavam ali. E na sequência aqui do capítulo aconteceram muitas coisas, mas vamos pular para o versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai à região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e se foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes tu o que lês? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta?
De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém? Amém, queridos? Quando se entenderam a palavra, diga amém. Filipe estava em Samaria, multidões, sinais, era um sucesso, era notícia, só se falava em quem? No Filipe, né? Que fazia os sinais, falava dos sinais, não tinha como falar dos sinais sem falar do Filipe. Se você sair curando pessoas, vão falar das curas, mas falar de você também, não é verdade? Não tem como falar de quem fez a oração. Olha, o fulano veio aqui, orou, e meu filho andou. Aí esse fulano veio aqui e também curou meu pai que estava de cama. Ele também passou na vizinha e o filho dela também está curado. Aquele tinha um paraíso, ele também orou. Quer dizer, os sinais são divulgados, mas quem cura também acaba tendo um certo sucesso, não é verdade? Filipe era o assunto. Olha, a pessoa que Deus usa, uma das características dela, eu quero colocar aqui, é obediência. Diga assim, obediência. Se você quer ser usado por Deus, tem que ter obediência. Naquele ambiente de sucesso, naquele ambiente de muita gente. Eu estou falando de sucesso, não sucesso no sentido do que as pessoas podem chamar de sucesso, é ver multidões em torno de alguém. Não que Filipe achava que isso era um sucesso, mas era, aos olhos humanos, ser um sucesso. Naquele momento, o Espírito Santo fala assim, ou usa o anjo e fala: Filipe, sai daqui e vai para o deserto. Não é fácil, né, irmãos? Você está com muita gente, muito movimento, muito barulho, sai daqui e vai para o deserto. Tem que ser obediente. O pastor Eliel coloca você aqui para fazer uma série de cultos, né? E a igreja começa a encher, e muitas curas, muitos milagres, e fica superlotado, e está tudo impressionante, porque muita notícia sai até no jornal da cidade, começa a sair no telejornal, tudo. Daqui a pouco o Espírito Santo fala assim: agora que você vai para outro lugar, ali em outra vila deserta. Você vai? Sim ou não? É difícil, né, irmãos? Tem que ser obediente, amém? Amém, queridos? Aí você está todo confortável aqui, tocando o teclado aqui, com ar-condicionado, o Espírito Santo fala: eu quero você na África. Tem que ser obediente, né? Mas lá não tem luz, ar-condicionado, e lá é mais quente. Você vai, irmãos? Bom, você vai? Aí, ó, ele vai, é obediente, graças a Deus. Está tão gostoso, né? Tem um ventiladorzinho, está tudo muito bom, né, irmãos? Vai embaixo daquela árvore lá, pega o violãozinho, vai lá. Foi o que Filipe fez, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, amém? Deus estava vendo alguém caminhando naquela estrada deserta e viu que o Filipe era a pessoa certa para falar com aquela pessoa. E ele chegou lá então, e ele não foi rebelde à voz do Senhor, ele não discutiu, deixou as multidões lá, inclusive tinha chegado Pedro e João, deixou na mão deles lá em Samaria, e foi para aquela estrada. Não tinha muito movimento, acho que não tinha nada, que estava deserto. Vinha passando uma carruagem, ele falou: só pode dizer isso aí. Chegou perto da carruagem, viu que um senhor muito elegante, muito bem vestido, alguém assim, devia ser uma grande autoridade. Eu imagino, aqui não diz o texto, que aquela carruagem não estava sozinha, devia ter guarda-costas, devia ter soldados, devia ter uma comitiva toda, devia ter batedores na frente, devia ter todo um aparato, porque aquele homem ia na carruagem muito linda, muito especial. Ele era um ministro de Estado, ministro da Etiópia, ministro das Finanças. A Etiópia na época, talvez você fale Etiópia hoje, um lugar pobre, mas eram os países mais ricos da época, um lugar riquíssimo, e ele era o ministro das Finanças da rainha. Ele era o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia. E aquele homem estava voltando de Jerusalém, tinha ido adorar em Jerusalém. E aquele homem era um homem religioso. Aquele homem, alguém que buscava Deus. Aquele era um homem que tinha o coração desejoso por Deus. Normalmente, quando você vê uma pessoa rica, uma pessoa abastada, uma pessoa em certa posição, você fala: não vou falar de Jesus para ela. Vamos a Marli aqui, né? Você vê o povo da França, você, acho que eles não precisam, acho que eles vão querer Deus, porque olha o jeitão deles, olha a vida que eles têm. Mas há alguém ali desejando Deus, amém? Esse homem que era tão rico,
Deus o chamava de pobre, porque a Bíblia diz que o evangelho é para os pobres. Ele era um pobre de espírito. Pobre porque o pobre é aquele que é carente, que é necessitado. E ele era necessitado de Deus, tanto que ele saiu lá da Etiópia para adorar em Jerusalém. Na Etiópia, ele buscou Deus e não encontrou. Ouviu falar do Deus dos judeus e viajou quilômetros e quilômetros. Quem sabe ele levou meses para chegar lá, mas chegou em Jerusalém. Mas havia um problema. Apesar de que o Deus que foi proclamado em Jerusalém, e ele até estava ali com um rolo de um pergaminho de um profeta desse Deus, né? Ele foi lá e buscou esse Deus e parece que ele estava voltando sem encontrar. Porque ele não tinha entendido nada. Aconteceu muita coisa em Jerusalém, mas ele voltava sem entendimento, porque não tinha luz na sua mente, não tinha compreensão. E ele voltava ainda com o coração necessitado, com o coração carente. E a Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que eles têm fome. Aleluia. Deus não está olhando para você hoje, não está vendo, não está procurando saber quanto você sabe da Bíblia, quanto tempo você tem de igreja, se você é muito bonzinho ou se você é muito atrapalhadinho. Deus quer saber se você está em fome dEle, se você está com o coração aberto para Ele. E quando Deus encontra alguém com fome, Ele quer logo saciar, Ele quer logo completar o seu coração, encher o seu coração. E Filipe, então, observa que aquele homem devia ser até milionário, quem sabe, pelo menos na alta sociedade. E Filipe escuta e ouve que ele está lendo o quê? O profeta Isaías, coincidentemente no capítulo 53, que falava a respeito de Jesus. Mas aquele homem não estava entendendo. Ele lia o texto e o Filipe então pediu licença e perguntou para ele: entendes o que lês? Ele falou: mas como que eu posso entender se ninguém me explicar? E aí então o Filipe teve a licença para sentar ao lado dele. E foi lida a passagem, é interessante, diz aqui: e Filipe, então, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe começou nessa escritura e anunciou-lhe a Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, se qualquer que fosse a escritura lida, que estivesse lendo, Filipe pegaria daquela escritura e anunciaria a Jesus. Sabe por quê? Filipe é uma dessas pessoas que vê Jesus em toda a Bíblia. Quando você começa a ter os olhos espirituais abertos, você vê Jesus em Gênesis, vê em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vai vendo e vê Jesus. E Filipe via Jesus naquele texto. E Filipe, começando aquela escritura, anunciou-lhe Jesus. Significa, qualquer que seja o ponto que a pessoa tiver, naquele ponto que ela tiver a sede de Deus, na situação que ela tiver, pode anunciar Jesus, que ela vai ser preenchida por Deus. Amém? Aleluia. Deus levou o Filipe ali, irmãos, porque Filipe estava atento ao comando. Deus levou o Filipe ali, porque Filipe começou a ver as pessoas como Deus vê. E para desprezar, falar: Senhor, eu tinha tanta gente lá, você manda falar com esse homem que com certeza não vai querer me ouvir, não vou nem perder tempo. Uma pessoa desse nível não quer saber de Deus. Mas Filipe foi obediente, entendeu o comando, obedeceu o comando, viu aquele homem com Deus vê, e Deus via ali um pobre de espírito, necessitado, e Filipe foi atendê-lo. A pessoa que Deus usa, irmãos, a pessoa que não faz discriminação. Ele não faz discriminação de rico nem de pobre. Não faz discriminação do nível social. Onde ele vê a oportunidade, ele fala de Jesus. E faz sinais em nome de Jesus. E abençoa pessoas em nome de Jesus. Isso é fazer missões, irmãos. É você estar sensível à necessidade das pessoas e abençoá-las através da palavra de Deus. Amém? Quem está pronto a isso, diga amém. Aleluia. Filipe é uma pessoa pronta a quebrar paradigmas. Alguns falam: só vou pregar no templo, eu só vou pregar desse jeito. Filipe saiu correndo atrás da carruagem. Filipe entrou naquela carruagem. Filipe era, por ser judeu, devia ser preconceituoso por uma questão até de cultural, mas quebrou todo o paradigma e ficou lá daquele etíope e pregava Jesus para eles. Vê que Filipe estava vindo de um lugar que também os judeus não gostavam, que eram os samaritanos. Ele quebrava todos os paradigmas.
Ele foi pregar o evangelho bem onde os judeus gostavam de estar, aos samaritanos. Ele falou assim, se você prega para samaritano, pode pregar para etíope também. Amém? Sabe o que é paradigma, irmãos? Paradigma são algumas coisas que nós achamos que são corretas só porque os outros fizeram, você não sabe por quê, e você acaba fazendo também. São costumes, são hábitos repetitivos que você acaba fazendo sem saber por quê. E muitas vezes nós desprezamos pessoas sem saber por que estamos desprezando. Ou pela cor, ou pelo nível social, ou porque isso, ou porque aquilo. Quebre esses paradigmas em nome de Jesus. Faça que Felipe comece a anunciar Jesus para todo mundo. Amém? Pregar para samaritano, pregar para etíope. Era alguém que estava derrubando todos os preconceitos. A igreja de hoje é preconceituosa. Não estou falando de vocês, foi a igreja de modo geral. É preconceituosa. Nós nos fechamos. Nós somos uma panelinha. Muitas vezes nós estamos só entre nós mesmos, não conseguimos falar com os de fora. Chegou a hora da igreja romper todas essas barreiras, amém? E abraçar as pessoas, amar as pessoas. Fazer missões, irmãos, tem que quebrar todo o preconceito. Tem que comer como eles, andar como eles. As pessoas nos veem assim como orgulhosos, porque nós nos separamos tanto. Você tem que separar do pecado, isso é certo. Não muitas vezes nós separamos das pessoas. Tem gente que não consegue ver nem com a própria família mais. Ele não pode ir no aniversário, numa festinha, porque agora eu sou da igreja, movimento bíblico. Esse dia atrás, por exemplo, aqui faleceu alguém, e a irmã lá, ela é a única crente na igreja, ela e as suas filhas, mas o esposo não é crente. Faleceu o cunhado, olha só. Aí ela conseguiu que a gente fosse lá e dar uma palavra no velório. Ficou muito jeitinho, porque a família toda era católica. Mas depois ela também, com sabedoria, sabe o que ela fez, irmãos? Não se escandalize, por favor. Foi na missa de 7º dia. Foi lá com a irmã da igreja, ficou lá. Quando eles viram ela lá, falaram, mas ela veio aqui também. Depois chamamos e falaram assim, olha, vocês têm esse jeito aqui de fazer a missa, nós podemos fazer um culto em memória do nosso tio aí, lá na igreja? Vocês foram na igreja? Veio a família inteira para a igreja, fizemos um culto, mencionamos a memória do falecido e falamos de Jesus para a família. Eles nunca tinham entrado na igreja, irmãos, mas porque elas foram naquela missa, a família veio no culto também. Amém? Quebrar paradigmas. Como é difícil isso para nós, né, irmãos? Nós temos... O pessoal de Araraquara é mais versátil, graças a Deus, né? Mas por aí não é fácil, viu? Por aí não é fácil. As pessoas são tão bitoladas. Felipe não era bitolado, graças a Deus. Ele podia falar para os samaritanos, podia falar na cidade, para multidões, ele podia falar no deserto, podia falar para etíope, que era um africano, que os judeus provavelmente desprezariam também. Quando se fala em missões, irmãos, é quebrar preconceito, quebrar barreiras. Aleluia. Uma dessas viagens da Índia, nós tivemos a oportunidade de viajar mais para o interior, em algumas cidades. Conhecemos alguns povos mais tribais. E chegamos lá, eles não aceitam cristãos, tem muita dificuldade de aceitar cristãos, mas o Daniel Kumar, o nosso missionário, foi lá e falou, olha, eu gostaria que você aceitar, tem uns brasileiros aqui, vieram de muito longe, quer conhecer a cultura de vocês. Eles pararam toda a vila, tudo estavam fazendo, e aquelas mulheres vieram tudo dançaram, e se juntaram, e fizeram uma festa para a gente. Isso era 2, 3 da tarde, parou todo mundo, e ficaram ali. Depois foram embaixo de uma árvore, sentou todo mundo ali, que sentou no chão, né? E aí então, eles perguntaram, queriam saber o que nós tínhamos a dizer para eles. E aí então a gente começou a falar, lógico, muito discretamente. E o Daniel, com maior sabedoria, nosso missionário, foi passando para eles. E tinha um rapaz junto com a gente, que era um ex-hindu. E esse rapaz então deu seu testemunho, mas assim, de uma maneira discreta. E falou assim, eu vou fazer uma oração hindu com vocês, que ele conhece lá como que é. Só que nessa oração ele foi falando todo o plano da salvação e eles foram repetindo com ele. E deixou uma porta aberta para... Falou assim, agora queremos só para vocês vão estudar
conheceu só por que os cristãos são amigos de vocês? Porque eles não entendiam porque os cristãos eram amigos deles. Não, os cristãos gostam muito dos hindus. Gosta. Nós podíamos mostrar isso para vocês, só que nós temos um livro para mostrar porque nós somos amigos de vocês. Vocês, fazer aqui, nós chamamos de estudo bíblico. Então eles abriram as portas para um missionário nosso lá fazer estudo bíblico. Mas tem que ter todo um jeitinho diferente. Depois sentar com eles, comer assim com a mão, sabe? Amassando assim a comidinha, pondo na boca, melecando tudo à mão. Filmamos aqui, o pessoal vê depois como é. Alguns fazem careta quando vê. Não tem garfo não, gente. E tu vai pegando com a mão assim no prato. O prato é um negócio de folhas de árvore assim, cheio de poeira no meio. A gente balançava a poeira, punha comida, umas gororobas lá e ia comendo. Tinha que sentar no chão com eles, comer como eles. Ficar embaixo da árvore que nem eles. Irmãos, se você ama as pessoas, você vai ter que entrar no mundo delas. Paulo falou assim, eu me fiz até de tolo para ganhar os tolos, é isso. Fiz de bárbaro. Eu tenho que me identificar. Se você quer ganhar pessoas para Jesus, você tem que se identificar com elas. Ontem eu estava falando com um rapaz, ele dizia assim, mas só porque você crê diferente, então você não aceita as pessoas? Quer dizer, você está dizendo então, pelo que você está falando aí, então o muçulmano está errado, o budista está errado, tudo que é diferente de você está errado, só você está certo? Eu dizia para ele, não, sabe o que é? É que para nós o mundo é dividido em religiões, para Deus não. Para Deus, o mundo é dividido em dois tipos de pessoas, o que tem luz e o que não tem luz. O que está em trevas não está vendo nada, e quem está em trevas fala qualquer coisa. Imagina aqui tudo escuro e perguntasse para você, que cor é essa parede? Eu ia falar, eu acho que é verde. O outro ia falar, eu acho que é azul, não é verdade? O outro acha que é preto. Cada um podia achar uma coisa, está escuro. Isso, nós teríamos que respeitar todas as opiniões. Mas quando acende a luz, irmão, você vai ver que essa parede não é vermelha nem azul. Não é verdade? Porque quando a pessoa tem luz, ele vai saber que o caminho é Jesus. Mas o moço ficou inconformado. Mas vocês rejeitam essas pessoas? Eu falei, não, pelo contrário, nós amamos de coração essas pessoas. Amamos para que elas possam receber a mesma luz. Irmãos, nós precisamos nos identificar mais com as pessoas. Filipe se identificou, Filipe entrou na carruagem, sentou na carruagem, andou com o eunuco e se identificou com o eunuco e anunciou-lhe Jesus. Jesus falou assim, você precisa entrar na casa das pessoas, comer com elas. Lucas capítulo 10. Chega na casa, passa nessa casa. Se alguém tem paz, vai te receber. Entra naquela casa, fica ali, come com eles. Comer quer dizer, se identifique com eles, tenha relacionamento com eles. Deus quer que nós, irmãos, a igreja missionária tem que aprender a se identificar com as pessoas. Quando você estiver assistindo televisão, quando você vê aquelas pessoas esquisitas, pessoas estranhas da África, ou da Índia, ou da China, aquele pessoal do Tibete, aqueles monges, você vê aquele pessoal, sei lá, do Alasca, você vê, não estranhe não, comece a orar por eles e abençoá-los em nome de Jesus. Deus ama os muçulmanos, Deus ama os hindus, Deus ama os budistas, Deus ama os católicos, Deus ama os evangélicos, os protestantes, os sem religião, os ateus, Deus ama todos, amém? Se Deus ama todos, irmãos, e você começa a ver as pessoas como Deus vê, você vai amar também, e você olhar para elas com os olhos de Deus, e você vai se apaixonar. Você olhar para elas e falar assim, que coisa linda que Deus criou. E começa a orar por ela. E amar de coração. Em vez de desprezar, você quer ficar perto dela, você quer falar com ela. Filipe gastou tempo com aquele eunuco. Só não ficou mais tempo porque Deus levou para outro lugar. Ele cumpriu a sua missão e foi para outro lugar. Mas ele gastou todo o tempo ali, estava feliz ali. Se você encontrasse o Filipe e falasse assim, Filipe, qual o melhor lugar do mundo para você agora? Ele falou assim, o melhor lugar do mundo é aqui nesse lugar deserto com esse etíope. Não é lá em Samaria que eu já deixei, e não é talvez o lugar que eu vou chegar. Hoje o melhor lugar do mundo é estar aqui, porque aqui é o centro da vontade de Deus para a minha vida. É assim que se faz missões, amém? Aquela escola que você está, o trabalho que você está, aquela empresa, seu escritório, aquela oficina, aquela casa onde você mora, os seus vizinhos, fazer todo parte de um projeto missionário de Deus para a sua vida. Olhe para essas pessoas como alvo de Deus, como o projeto de Deus, o projeto missionário do qual você é o agente principal, porque você é o proclamador da palavra e você é aquele que faz os sinais que confirmam a palavra.
Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Pode dizer amém? Amém? Aleluia. Quem quer fazer sinais em nome de Jesus? Quem quer ser anda por Deus sem preconceito? Amém? Aleluia. Vivemos num mundo de preconceitos, mas nós somos um povo que ama a todos. Amém? Não temos distinção, não temos discriminação, não fazemos discriminação. Amamos as pessoas como elas são. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem a visão aberta, tem a mente aberta. Deus não precisa falar essas coisas para vocês, mas é a paz de Deus está nos dando. Quem sabe alguém está precisando de ainda fixar melhor essa questão de que Deus quer que você seja uma pessoa que ame a todos do jeito que elas são. Aleluia. O drogado, o bêbado, a prostituta, o homossexual, Deus ama. Amém? Aleluia. O travesti, Deus ama. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é fazer missões, irmãos. Começa na sua casa, começa no seu bairro, começa ali, irmãos. Aleluia. Uma pessoa da minha igreja falou assim: pastor, você vai lá na empresa que eu trabalho, tem uma empresa em São Caetano, uma fábrica muito grande, uma fábrica de chocolate Pan, vocês falam da Pan? Então, ela é em São Caetano. Falou assim: a dona da fábrica nos procurou, ela quer fazer lá um dia chamado Dia da Gratidão. Você pode ir lá? Vai ter um padre também. Você vai também? Vou lá fazer o Dia da Gratidão. O padre fala e depois eu falo. Qual o problema? E o padre foi lá, falou as palavras dele, depois eu entrei e falei a palavra de Deus também. E com isso me chamaram 3 anos seguidos, porque gostaram da palavra. Amém? Aleluia. Essa empresa foi para todos os funcionários e os donos da empresa sentadinhos ouvindo a palavra. E eles pedem para cantar os louvores, nós cantamos também. Significa que você não pode ter preconceito, irmãos. Onde foi chamado, onde tem oportunidade, você tem que falar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquemos em pé, nós vamos orar agora. A pessoa que Deus usa, ela tem que ser obediente. A pessoa que Deus usa, ela tem que ser sensível à necessidade daqueles que estão ao seu redor. A pessoa que Deus usa, irmãos, ela não pode ter preconceito. A pessoa que Deus usa é aquela que fala assim: eu não vou nem falar de Jesus para essa pessoa aqui, eu vou perder tempo. Não, fale de Jesus sim, porque aquele que você menos espera é o que vai aceitar a palavra. Amém? O senhor Felipe falou assim: mas passou essa carruagem aí, acho que não é para isso, essa não é a minha missão. Acho que eu vou ficar aqui parado esperando uma outra pessoa passar. Quem sabe um beduíno passar por aqui, ou alguém, sei lá, um viajante qualquer. Mas essa carruagem não deve ser minha missão. Não, ele ficou atento. Ali estava alguém querendo Jesus, ele foi e anunciou-lhe Jesus. Fazer missões, irmãos, é estar sensível. A pessoa que Deus usa está sensível. Deus quer te usar em qualquer momento, em qualquer lugar. Fique pronto, esteja pronto. No carro, no trem, no avião, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola. Fique preparado. Deus quer usar você. Eu desafio você nessa noite. Desafio você, você que crê. Você que crê no poder do Evangelho. Você que crê no nome de Jesus. Faça sinais em nome de Jesus. Cure pessoas em nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade, querido. Faça milagres em nome de Jesus. Os sinais seguirão os que crerem. Nós desafiamos os jovens da igreja a fazer isso. Saíram de casa em casa, curando pessoas. Aqueles jovens que não sabem nada de testemunho, não sabem falar, mas foram lá, curaram pessoas e voltaram pulando de alegria. Amém? Até surdo foi curado quando os jovens saíram de casa em casa orando e curando os enfermos. Amém? Não precisa fazer curso nenhum, irmãos. Não precisa fazer estágio nenhum. Só abre a boca e fala em nome de Jesus e o milagre acontece. Aleluia. Deus quer usar você com seus dons, com o seu jeitão, com o seu jeitinho, do seu jeito que você é. Meio caladinho, meio falador, do jeito que você é. Deus vai te usar se você usar a ferramenta principal, que é o nome de Jesus. Use o nome de Jesus e faça sinais. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a sua mão comigo e fala assim: eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Dá meu coração obediente. Dá meu coração obediente, Senhor. Assim como Filipe estava no lugar, só mudou para outro e ele foi, não questionou.
Assim como ele estava fazendo sinais e prodígios, ele foi para outro lugar e proclamou o nome de Jesus através da palavra. Senhor, assim como ele não teve preconceito nenhum, estava em Samaria, um lugar que os judeus discriminavam. Depois vai lá para o deserto, um lugar que talvez ninguém iria, e falou com um africano que talvez poucos falariam. E ele falou do Senhor. Tira, Senhor, todo o preconceito do meu coração em nome de Jesus. Tira todo o preconceito, toda a barreira, quebra todos os paradigmas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ser a pessoa que Deus usa, o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, o jovem que Deus usa, a criança que Deus usa. Eu quero ser, Senhor, nas tuas mãos um vaso. Eu quero ser, Senhor, um instrumento. Eu quero ser, Senhor, para fazer a tua obra. Eu quero fazer, Senhor, para a tua glória e para que haja grande alegria nesta cidade. Assim como havia em Samaria aquela alegria, Senhor, traga alegria no ambiente de trabalho, traga alegria, Senhor, lá na minha escola, traga alegria, Senhor, no meu bairro, traga alegria na minha família, na minha casa, através da proclamação do Evangelho, através dos sinais e prodígios que vai acontecer na minha oração, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você tem autoridade. Louva o Senhor pela autoridade que você tem. Louva o Senhor, fala, obrigado, Senhor, porque eu tenho autoridade para curar os enfermos. Se você é um crente em Jesus Cristo, crê na palavra de Deus, diga obrigado, Senhor, pela autoridade. Tira então todo medo, toda timidez, toda covardia, todo preconceito, toda barreira, para que eu possa ser usado por Ti em todos os lugares, de todas as maneiras, para a Tua glória. Aleluia. Você é instrumento do Senhor em Araraquara. Você é instrumento do Senhor onde você chegar. Onde você colocar a planta do seu pé, lugar de conquista. Aleluia. Você está ali representando Jesus. Você é embaixador de Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora vamos só adorar o nome de Jesus. Comece a adorar. Diga obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa nesse lugar. Aleluia. Porque há pessoas aqui talvez precisando de sinais. Há pessoas que ainda só vão crescer e ver sinais. E Deus vai curar pessoas nessa noite porque Ele está aqui presente. Vai fazer milagres nesse lugar porque Ele está presente. Aleluia. Vamos fazer seu poder aqui. Ele vai dar um sinal do seu poder na tua vida, meu jovem. Você jovem que entrou aqui nessa noite, falando, será que esse negócio é verdade mesmo? Será que funciona mesmo? Será que isso não é conversa fiada? Será que isso não é papo furado? Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite. É um sinal que você precisa. Aquele problema que você tem, aquela dificuldade que você tem, você coloca diante de Deus agora. Levante a sua mão para Deus e diga, Senhor, eu preciso, e Deus vai te dar. Onde você está, e você vai ver ainda nesta semana o milagre de Deus na sua vida. Portas serão abertas, porque você precisa saber que esse Deus que nós pregamos, esse Jesus que nós anunciamos está vivo e atende a nossa oração. É um momento de sinais e prodígios, é um momento de libertação, é um momento de quebrar barreiras, de quebrar paredes, de quebrar algemas. É um tempo de libertação em nome de Jesus. Nós proclamamos esse evangelho poderoso. Aleluia, 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 Jesus. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Continua orando, continua orando. Aleluia. Continua orando. Aleluia. Passando o pastor Eliel, ele vai dar sequência aqui na ministração, mas continua orando e adorando ao Senhor, para que Deus completar o que Ele já começou nessa noite na sua vida, e Ele seja glorificado e exaltado para sempre. Glória a Deus. Levante suas mãos, comece a clamar ao Senhor. Fala, Senhor, faz de mim um vaso em tuas mãos. Faz de mim um instrumento do Evangelho, da pregação do Evangelho, da proclamação da Tua glória, do Teu poder, do Teu reino aqui nessa cidade. Levante suas mãos, comece a clamar agora, meu amado. Talvez você parou pelo caminho, talvez você
não está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Renova a sua aliança com Deus nessa noite. Fala: Senhor, eu me coloco novamente diante do teu altar. Usa meus lábios, Senhor amado. Usa minha vida para o teu louvor. Usa minha vida para influenciar outras vidas, Senhor amado. Para levar liberdade aos cativos. Libertação àqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão algemados. Para levar restauração de vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todos aqueles que querem ser instrumentos nas mãos de Deus, levante suas mãos e diga: glória a Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo seu poder, pelo seu Espírito. Espírito Santo, vem sobre sua igreja nesta noite com poder. Reveste com a autoridade do alto a sua igreja para a pregação, para a proclamação do Evangelho, para que essa igreja possa cumprir a missão de Deus em suas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que este povo a ti se entregue em clamor e oração. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Senhor, faça de nós instrumentos da tua palavra, Senhor. Ao andarmos pelas ruas, brilhe sempre a nossa luz. Cobre a terra com tua glória. Aleluia, Senhor. Como as águas sobre o mar. Aleluia. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Levante suas mãos agora. Comece a profetizar sobre toda a cidade de Araraquara a salvação do Senhor. Comece agora a declarar a salvação dos vizinhos aqui da igreja, de todos os bairros da cidade, que eles possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que eles possam receber a luz de Cristo. Podem se virar para todos os lados da cidade e profetizar salvação, e profetizar a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Oh Senhor, nós profetizamos sobre a nossa cidade a pregação, a proclamação do Evangelho, a salvação de vidas que estão perdidas nas drogas, na prostituição, oh Deus amado, na criminalidade.
Oh, nós proclamamos o Evangelho que cura, que liberta, que restaura e que salva, Senhor. E também levanta nesta igreja, Senhor, missionários e missionárias, Senhor. Oh, Deus, para ir a outros povos, a outras nações, Senhor amado, que ainda não ouviram a pregação do Evangelho das boas novas. Deus amado, levanta homens e mulheres, levanta jovens, Senhor amado, ó Deus, com uma missão de ir às nações e levar o Evangelho de salvação, Senhor. Que brilhe, Senhor, a nossa luz diante de todos os povos, Senhor amado. Que a luz do Evangelho brilhe em todas as nações, Senhor. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos e cante aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cante mais uma vez aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Que a tua glória se estenda sobre toda a terra, Senhor. Que a tua luz brilhe para todos os povos, para todas as nações, Senhor. Oh, que resplandeça a tua glória em todas as nações, ó Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor possa fazer brilhar sobre ti e através de ti a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E que todos os povos recebam a revelação do Evangelho de Jesus Cristo através de sua vida. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz.